Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o professor Daniel Ataídes e vamos trabalhar na aula de hoje o sistema nervoso, ok? Então vamos fazer uma pequena revisão sobre o sistema nervoso, parte anatômica. Muito bem? Vamos começar. Muito bem, pessoal. Então, com relação ao sistema nervoso, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções e características deste sistema. Muito bem. Então, nós sabemos que o sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, percebendo e identificando as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, isto é, as condições ambientais internas, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, olha só que importante. Então, a função do sistema nervoso é a função de elaborar respostas que adaptem o organismo a estas condições, condições ambientais externas e condições ambientais dentro do próprio corpo. Então vamos lá. A partir daí, então nós começamos a trabalhar com a organização do sistema nervoso humano. Lembrando que nós estamos trabalhando com a parte anatômica do sistema nervoso. Começamos então frisando que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, olha aqui, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Qual que é a diferença entre os dois? O sistema nervoso central, então, é composto por duas estruturas, pelo encéfalo e pela medula. Nós encontramos como divisão do encéfalo o cérebro, certo? O cerebelo e o tronco encefálico. Muito bem, pessoal? E aí o tronco encefálico, por sua vez, é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? Então essa é a divisão do sistema nervoso central na porção encefálica. Na porção medular, nós temos a medula, certo? Essa medula, por sua vez, pode ser chamada de medula espinhal, medula espinal ou medula raquidiana. Continuando. Com relação ao sistema nervoso periférico, o SNP, nós encontramos os nervos e as terminações nervosas. Então nós temos 12 pares de nervos saindo do crânio, chamado de nervos cranianos, 31 pares de nervos saindo da raque ou da medula raquidiana ou da medula espinhal, compondo então 31 pares, e temos na pele as terminações nervosas. Então, essa vai ser a nossa divisão do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula, sistema nervoso periférico dividido em nervos e terminações nervosas. Muito bem? Vamos adiante. Muito bem, galera. Então, a partir de agora, nós começamos a fazer uma análise das estruturas que compõem o sistema nervoso central e, mais adiante, faremos uma análise das estruturas que compõem o sistema nervoso periférico. Começaremos então agora, no sistema nervoso central, o nosso SNC, a fazer uma análise sobre o encéfalo. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a estrutura que nós chamamos de encéfalo. Olha só que importante, ele é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, estas três estruturas compõem o que nós chamamos de encéfalo, tá ok? Então, nos indivíduos adultos, ele pesa aproximadamente 1,4 quilos, certo? Localizado numa estrutura óssea denominada de caixa ou calota craniana. E ele, como eu já disse, dividido em três porções. Cérebro, a maior porção, ok? Então, o cérebro vai ser essa maior porção aqui, circulado em azul, certo? É a maior porção. Em verde, nós temos o cerebelo, que vai ser essa porçãozinha menor aqui. E, por fim, em vermelho, nós temos o tronco encefálico, que vai ser esta porção. Certo, galerinha? Então, só reforçando. Em azul, o nosso cérebro. Em verde, o nosso cerebelo. E em vermelho, nós temos o nosso tronco encefálico. Beleza? Então, essas são as três partes que compõem o nosso encéfalo.
Muito bem, pessoal. Lembrando então que nós estamos estudando o sistema nervoso central, que nós estamos falando do encéfalo, e dentro do encéfalo nós vamos analisar as partes que o compõem. Neste momento nós vamos estudar o cérebro, certo? Então neste momento nós vamos estudar o cérebro. O cérebro, conforme eu tinha dito para vocês, ele compõe a maior parte do encéfalo, ele compõe até 90% da massa encefálica, então é a maior porção. As circunvoluções, portanto, são pregas ou sulcos que são amplamente desenvolvidos no homem, entretanto, são encontrados no cérebro de todos os mamíferos, repito, muito desenvolvido no homem, e é responsável então pela formação do pensamento, do raciocínio lógico e dos estados subconscientes. Muito bem, pessoal? Então, as circunvoluções são extremamente importantes no cérebro da forma com que nós entendemos. O cérebro é ainda dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ele apresenta duas porções, uma porção externa denominada córtex, que tem uma coloração acinzentada, onde nós encontramos os corpos de neurônio. Vamos lembrar que os neurônios são as unidades básicas funcionais do sistema nervoso. Então, o neurônio, ele apresenta três porções. Ele apresenta os dendritos, os corpos celulares ou corpos neuronais e os axônios. No córtex, nós encontramos os corpos neuronais. E ele apresenta também uma região interna, chamada de medula, não está escrito aqui, mas ela é chamada de medula, que tem uma coloração branca e aonde nós encontramos os dendritos e os axônios. Essa coloração esbranquiçada, encontrada na medula cerebral, ela se deve à presença da bainha de mielina que envolve os axônios. Muito bem, pessoal? Só uma correçãozinha. Vamos lembrar que o cérebro também é conhecido como telencéfalo, certo? Cérebro ou telencéfalo. Então, olha lá, finalizando. Então, cérebro ou telencéfalo. Ainda com relação ao cérebro ou telencéfalo, nós vamos falar agora sobre as funções. Então, aqui nesse slide, nós podemos observar as circunvoluções, né? Que são essas voltinhas que o cérebro apresenta, olha. Estes giros, sulcos, pregas ou circunvoluções. Elas aumentam a superfície de atuação do cérebro, ok? Expandem a capacidade do cérebro de armazenar informação e, consequentemente, dão para o cérebro um maior desenvolvimento. Então, nós observamos que o cérebro ele apresenta funções que são importantíssimas para o desenvolvimento do homem. Então, olha só, ele é responsável pelos atos conscientes e voluntários. Então, eu consigo observar que essa região, olha aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha, ela é responsável aí pela formação dos movimentos coordenados. Movimentos coordenados são movimentos voluntários, são aqueles movimentos que eu consigo realizar de forma voluntária. Por exemplo, levanto, sento, estico o braço, abaixo o braço. Estes movimentos são voluntários. Nós temos então as sensações de todos os tipos, tá, pessoal? Pensamento, outra função importantíssima do cérebro. Então ele é responsável aqui pela capacidade de pensar, pela capacidade de memorizar. Então nós temos no cérebro áreas que correspondem
a memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, memórias de médio prazo. Então, o conteúdo, quando eu estou estudando um conteúdo para a prova e o professor acabou de explicar ele para mim, neste primeiro momento, ele vai para a memória que nós chamamos de memória de curto prazo, ok? Quando eu chego em casa e reviso o conteúdo, vou assistir uma videoaula do professor Daniel para reforçar o conteúdo que o professor me explicou, eu estou transferindo esta memória, que estava na memória de curto prazo, para de médio prazo, ok? E quando eu deito então para dormir, consequentemente eu sonho com o conteúdo. Muitas vezes eu não lembro que eu sonhei com esse conteúdo, mas eu sonhei, ok? Se eu sonhei com esse conteúdo, obrigatoriamente eu estou transferindo essa minha memória para a memória de longo prazo. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo essa videoaula vão sonhar comigo essa noite, muitos não vão lembrar. Aliás, todos vocês não vão lembrar, mas vocês sonharão comigo explicando esse conteúdo para vocês. Isso vai ficar gravado na memória de longo prazo de vocês. Vocês vão lembrar disso durante a prova e vão tirar notas boas nas provas. Joinha? A nossa capacidade de inteligência, pessoal, ela está ligada ao desenvolvimento cerebral. Então existem áreas, regiões do cérebro que são responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência, ok? E aí é muito importante a gente saber que nos primeiros anos de vida da criança, quando ela recebe os estímulos, ela forma os neurônios que ela vai ter ao longo da vida dela, certo? Neurônio cerebral, isso é importante. Neurônio cerebral, ele não se reproduz mais. Depois que eu perdi, ele não se reproduz. O neurônio de adultos, ele faz sinaptogênese, ele cria novas sinapses, e através destas novas sinapses é que então o meu cérebro vai ligando novas conexões e vai ampliando a minha capacidade de inteligência ou a minha capacidade de conhecimento, ok? Aprendizagem, ligada diretamente com a memória e com a inteligência, são três áreas intimamente ligadas, certo? Os sentidos, audição, visão e tato, tá? E a área ou regiões de equilíbrio, que está muito ligada à área da audição, tá? Então, estas seriam aqui algumas funções do cérebro, tá? Então, quando eu falo de atos voluntários, de sensações, de pensamento, de memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e equilíbrio, eu estou falando de funções específicas do cérebro, certo, pessoal? Ainda falando do cérebro, nós vamos analisar uma porção mediana do cérebro, que é esta porção aqui. Esta porção do cérebro também pode ser chamada de o diencéfalo, ok? Então, o diencéfalo é esta porção que une os dois hemisférios cerebrais. Aqui, neste corte longitudinal, nós estamos vendo apenas uma parte do diencéfalo, ok? E nesta parte, nós conseguimos observar o tálamo, que é essa porçãozinha aqui, e o hipotálamo, que por sua vez é essa porçãozinha menor. Vamos para as funções agora do tálamo e do hipotálamo. Funções, então, do tálamo. Então, o tálamo ele tem como função a reorganização dos estímulos nervosos. Todas as mensagens que chegam até o córtex cerebral precisam passar pelo tálamo para que ele sofra um processo de reorganização. E também eles têm como função a percepção sensorial, o que nós chamamos de consciência. Dentro da percepção sensorial, nós colocamos aí os órgãos sensoriais, não é mesmo? O tato, o paladar, a audição, a visão e o olfato. Dos 5 órgãos sensoriais, o único que não passa diretamente pelo tálamo é o olfativo, tá? É a sensação olfativa. As demais funções, as demais sensações, elas tomam consciência, ou melhor, o meu cérebro toma consciência de que elas existem, passando diretamente pelo tálamo. Muito bem? E aí nós vamos então para o hipotálamo, que fica abaixo, o nome já diz hipotálamo, abaixo do tálamo. Ele tem como função, olha só, ó, que importante, regular a homeostase corporal
é o ajuste entre as condições corporais internas e as condições externas do ambiente, regula a nossa temperatura, isso é de certa forma uma homeostase corporal. Nós precisamos lembrar que a nossa temperatura corporal ela é constante, ela gira em torno dos 36, 35 graus e meio, né? Então essa temperatura, para que ela se mantenha constante, o hipotálamo tem função primordial nisso. Olha só que lindo! O hipotálamo é importante também para o nosso apetite. Então ele é importante porque ele indica para o meu organismo que eu estou com fome. Ele é importante no balanço hídrico, então ele trabalha no controle da hipófise e de outras glândulas. A hipófise e estas demais glândulas serão tratadas numa videoaula futura sobre sistema endócrino. Joinha, galera? Agora nós vamos para o segundo componente do que nós chamamos de encéfalo. É o nosso cerebelo, olha só, cerebelo. O cerebelo então é essa porçãozinha aqui, tá pessoal? Ó, que nós também estamos vendo em um corte longitudinal. Esta estrutura, então esta estrutura é o que a gente chama de cerebelo, que é extremamente importante. Em que? Extremamente importante no equilíbrio corporal. Olha só, os cachaceiros de plantão, equilíbrio corporal. Então quando eu tomo umas canjibrinas, tomo uma cervejinha a mais do que eu deveria tomar, e eu sou parado na blitz, e o policial pede para que eu faça o famoso 4, ou ande em linha reta, eu não consigo. Por quê? Porque o álcool atua diretamente nas células do cerebelo, e eu perco, então, momentaneamente, enquanto eu estiver alcoolizado, eu perco a noção de equilíbrio. Então eu não consigo fazer o 4. Eu não consigo andar em linha reta. Eu não consigo ficar parado com os braços abertos. Ok, pessoal? Então, o cerebelo atua nessa função especificamente. Outra função, tônus e vigor muscular. Ok? Então, o meu tônus muscular, a minha posição corporal, ela se deve ao cerebelo, tá? Isso a gente chama também de sinestesia, né? Então eu consigo perceber o ambiente e eu me adequo a esse ambiente, tá? Toda a parte sinestésica, toda a orientação, olha aqui, ó, tá aqui, ó, toda a orientação espacial de local, espaço, eu devo ao cerebelo. E também a coordenação de movimentos, movimentos finos, por exemplo, escrever, pintar, tocar um instrumento, são movimentos delicados, movimentos finos. Estes movimentos têm atuação do cerebelo. Então, voltamos para a história da cervejinha lá no comecinho, quando eu falei do equilíbrio do corpo. E por que o bêbado não consegue colocar a chave no buraco da fechadura? Porque ele perde essa coordenação de movimentos aqui. Ele perde essa coordenação de movimentos, ele não consegue. Ele fica procurando o buraco da fechadura, né? Parece que a fechadura está se movimentando. Não é. É que ele não consegue coordenar, firmar a mão para então colocar a chave dentro do buraco da fechadura. Vamos agora para o que nós chamamos de tronco encefálico. A última porção do encéfalo. Vamos lembrar? Cérebro ou telencéfalo. Unindo os dois hemisférios cerebrais, nós temos o diencéfalo. Ok? Nós temos o cerebelo e agora nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, por sua vez, é dividido em mesencéfalo, que é esta porçãozinha aqui, bulbo, que é esta porçãozinha aqui, e ponte, que é esta porçãozinha aqui. Isso aqui compõe o que nós chamamos de tronco encefálico. Qual é a função do tronco encefálico? Unir o nosso encéfalo à nossa medula espinhal, ok? Mas ele não tem somente essa função de união. O mesencéfalo, o bulbo e a ponte apresentam funções primordiais no controle corporal. Então, olha só, pessoal. O mesencéfalo, ele tem como função unir o cérebro com a medula espinhal. Mas, além disso, ele trabalha também como recepção e coordenação da contração muscular. Olha só que interessante. Então, ele coordena a minha contração muscular. Então, quando eu penso levantar o braço direito e levanto o braço direito,
esta coordenação passa pelo mesencéfalo, que é a primeira porção do tronco encefálico. Muito bem? Ele também atua diretamente na minha postura corporal. Ah, professor, mas você falou que isso era função lá do cerebelo. Sim, é função do cerebelo junto com o mesencéfalo. Então eles trabalham de maneira integrada, pessoal. Então a gente não pode olhar para o cérebro como sendo partes que não se comunicam. São partes que se comunicam e juntos realizam funções específicas. Muito bem? A ponte. Qual que é a função da ponte? Olha só, ela também atua na postura corporal, no equilíbrio do corpo e no tônus muscular. Olha só. Estão vendo aqui, pessoal, ó, por este desenho, que a ponte ela está intimamente ligada com o cerebelo. Muito bem? Existe uma comunicação entre essas estruturas. O mesencéfalo, a mesma coisa, ele também está intimamente ligado ao cerebelo, certo? Então eles não são, como eu acabei de falar, não são estruturas desconexas, tá certo? São estruturas que estão intimamente ligadas. Muito bem, pessoal? Então agora nós vamos analisar o bulbo. Muito bem? Joinha? Vamos lá. Funções então do bulbo. Controle dos batimentos cardíacos. Então nós estamos analisando essa região aqui, ó, essa região que corresponde ao bulbo. O bulbo então é importantíssimo no controle dos batimentos cardíacos, no controle dos movimentos respiratórios e no controle do processo de deglutição, que nada mais é do que engolir. Muito bem? Então, quando nós falamos do bulbo, nós falamos nessa região que controla alguns movimentos involuntários do nosso corpo. Então, o batimento cardíaco nós não conseguimos controlar, nós não controlamos o batimento cardíaco. O movimento respiratório nós também não controlamos. Ah, professor, mas eu consigo segurar a respiração. Sim, você consegue segurar a respiração, mas chega um momento em que você é forçado a respirar. Nós temos então uma musculatura lisa, que é a musculatura do diafragma, que é responsável então por forçar o movimento de entrada e saída de ar. Muito bem? E temos então a deglutição. A deglutição também é um processo involuntário. Ah, professor, aí não. Eu como a hora que eu quero. Sim, você come a hora que você quer. Mas durante o sono, por exemplo, você tem a produção de saliva. Ela continua normalmente. O que acontece com essa saliva? Ela cai, sai da boca? Algumas vezes sim, mas a maior parte dela é involuntariamente deglutida, né? Então, neste exato momento, se você parar para prestar atenção, você realiza, enquanto você está falando, movimentos de engolir, principalmente a saliva. E esse controle é involuntário e é realizado pelo nosso querido bulbo. Então, formando o tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, que fica nessa região, nós temos a ponte, que fica nessa região, e temos o bulbo, que fica nesta região, formando o que nós conhecemos como tronco encefálico. Joia, galera? Muito bem, pessoal. Então nós vamos agora para a segunda parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal ou RAQ, também conhecida como medula raquidiana. Muito bem? Lembrando só que então o sistema nervoso central é dividido em encéfalo, que tem aquelas divisões que nós já vimos, divisões que são cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E agora nós vamos para a medula espinhal. A medula espinhal compreende exatamente essa região aqui, ó. Então nós vamos analisar essa estrutura aqui, tá ok? Então essa é a nossa medula espinhal, espinal ou raquidiana. Vamos lá? A medula espinhal, então, é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo, a partir do tronco encefálico, ok? E percorre toda a coluna vertebral. Então, no nosso caso, olha aqui, é importante a gente lembrar que a nossa medula espinhal, ela é protegida também por uma estrutura óssea
que é chamada de coluna vertebral. O encéfalo também é protegido por uma carapaça óssea, que é o crânio, certo? E a medula espinhal, protegida por essa estrutura óssea que vocês observam nesse desenho aqui. Essa estrutura óssea é chamada, então, de coluna vertebral. A função da coluna vertebral é conter, olha aqui, ó, a nossa medula espinhal. Essa, então, é a nossa medula espinhal. Então, nós temos uma parte da coluna vertebral que fica voltada para dentro do corpo, que é essa região aqui, e uma parte que fica voltada para fora das costas, que é essa região. Então, esta parte aqui, ela vai ter uma posição mais ventral e esta parte uma posição mais dorsal, ok? No meio, a medula espinhal. Saindo da medula espinhal, os nervos, olha aqui, neste caso, são os nervos raquidianos ou nervos espinhais. Então, pessoal, a medula espinhal, além de receber as informações e enviá-las ao encéfalo, ela também realiza movimentos sem a necessidade do envolvimento do encéfalo. Estes movimentos, por sua vez, são chamados de movimentos. Estes movimentos são chamados de atos reflexos ou reflexo medular. Vamos ver como funciona esse movimento. Então, o reflexo medular consiste em a medula espinhal realizar ou elaborar respostas rápidas, isso é importante, respostas rápidas em situações de emergência, sem, olha aqui pessoal, sem a interferência do encéfalo. Então é um tipo de movimento realizado pelo músculo estriado. Estriado, quando eu falo de músculo estriado, eu estou falando da musculatura responsável pelos movimentos voluntários. Então nós temos aqui a musculatura da coxa, nós temos aqui a musculatura do braço. Quando nós temos um movimento deste músculo, sem a ação direta do encéfalo, nós temos o que chamamos de reflexo medular ou ato reflexo. Vamos lá para ver como ele funciona? Então aqui, pessoal, nós temos o famoso teste do reflexo. Então, existe uma região, uma determinada regiãozinha do nosso joelho, que se sofrer uma batida, nós realizamos um movimento rápido de levantamento da perna, de extensão da perna. Olha aqui, tá? Então eu bato, não precisa necessariamente ser com um martelinho, pode ser com a própria mão. Ela fica logo abaixo ali da região do joelho, tá? Da rótula, né, do joelho. Então eu bato nessa regiãozinha e o meu pé levanta. É lógico, tá, que esse levantar da perna não é assim, ela levanta, ela fica ereta, não. É um movimento de levantar rapidamente, tá? Esse movimento, ele então não tem a interferência do cérebro. Quando a pessoa bate ali, eu posso estar com o olho fechado, que ele vai acontecer normalmente, tá? Então o que acontece? Quando existe o estímulo nessa determinada região do joelho, a minha musculatura manda por meio de um nervo sensitivo, olha, isso é importante, por meio de um nervo sensitivo, ou de um neurônio sensitivo, também chamado de neurônio aferente, ele envia a mensagem à medula espinhal. Essa mensagem chega na medula espinhal, na parte cinzenta da medula espinhal, onde nós temos corpos de neurônio, certo? Outro detalhe que nós temos que lembrar é que na medula espinhal nós temos uma inversão da posição da substância cinzenta e da substância branca. No encéfalo, a substância cinzenta, que é essa substância aqui, ela fica na região externa, no córtex, tá bom? Na medula espinhal, a substância cinzenta, ela é na parte medular, fica no meio da medula, no meio da medula. A substância branca, que é essa substância aqui, no cérebro, no encéfalo, ele fica na região interna, na região medular, ao passo que na medula ele fica na região mais externa, beleza? É só então
para a gente lembrar dessa diferenciação aqui. Substância cinzenta, corpos de neurônio. Substância branca, axônios de neurônio. Então, o nervo sensitivo, ele recebe o estímulo, manda o estímulo até a medula espinhal. Existe uma associação entre o nervo sensitivo e o nervo motor. Olha aqui. Então, nós temos aqui um neurônio motor. Nós temos aqui um neurônio motor. O neurônio motor é chamado de eferente. O neurônio sensitivo, aferente. O neurônio motor, eferente. Este neurônio motor, por sua vez, devolve, olha aqui, devolve o estímulo para o músculo, fazendo com que ele realize o movimento, levantar a perna. Então, pessoal, este é um ato reflexo ou um reflexo medular. No movimento realizado pelo braço, que a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, quando eu espeto o dedo na agulha, né? O que acontece? Espetei o dedo na agulha, essa mensagem ela é enviada à medula espinhal, também por um nervo sensitivo ou aferente, do mesmo jeito. Ela chega na medula, a diferença é que aqui agora eu tenho quem presente? Um neurônio chamado de neurônio associativo. Olha ele aqui, ó. Então nós temos um neurônio associativo. Esse neurônio associativo recebe o estímulo, passa o estímulo então para o neurônio motor ou eferente. Olha aqui, neurônio motor ou eferente. Ele manda a mensagem para a musculatura e essa musculatura então, por sua vez, realiza o movimento de retirada da posição que está machucando. Então, pessoal, essa é uma diferença básica aí entre esses dois tipos de reflexos medulares. Entretanto, os dois são conhecidos como reflexos medulares. Um sem neurônio associativo e o outro com neurônio associativo. Ok? Outra coisa, pessoal, que nós precisamos falar é que o neurônio associativo, além de fazer a passagem do impulso nervoso do neurônio sensitivo para o neurônio motor, ele também pode mandar mensagens para o encéfalo, dando para o meu cérebro a consciência de que eu realizei o movimento. Ao passo que o movimento realizado aqui pelo joelho, no nervo patelar, o meu cérebro não toma consciência de que ele aconteceu. Acontece sem eu nem tomar consciência. Eu não sinto dor nesse movimento. O movimento simplesmente acontece. Aqui não. Eu sinto dor, ok? E eu sei que esse movimento aconteceu, porque o nervo associativo, ele comunica ao meu cérebro de que ocorreu algum tipo de movimento. Bom, o que é importante também falar sobre o sistema nervoso central é que esse sistema nervoso central ele é protegido por 3 camadas ou por 3 membranas chamadas de meninges. Olha aqui, as meninges. As meninges são então camadas ou membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, certo? Protegem tanto a medula, isso é importantíssimo, pessoal, protegem tanto a medula, olha aqui, quanto o encéfalo, tá joia? Então, olha só, essas 3 membranas são, na ordem para vocês lembrarem, DAP, na ordem. A mais externa, que é a dura mater, que fica fora, aqui, a mais externa, dura mater, está representada nesses 2 esqueminhas em amarelo, vocês conseguem ver aqui, ó, tá? A aracnoide é essa vermelhinha aqui, ó, aracnoide. Lembra da roupa do Homem-Aranha, que é vermelha, aracnoide. Ela tem esse formato justamente por ela apresentar aspectos de teias, tá? Daí esse nome de aracnoide, ela é uma membrana mais fina, tá bom? E por fim, a pia mater. A pia mater, olha aqui, pia mater, em azulzinho, vocês podem ver, é a membrana que apresenta as irrigações sanguíneas, tá bom? A partir dela, a partir da pia mater,
nós temos a formação das irrigações sanguíneas, tá? Outro detalhe, essas membranas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, possuem um líquido de revestimento, um líquido que banha essas três membranas, certo? Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, ok? Céfalo, porque ele passa pelo encéfalo, raquidiano, porque ele passa pela medula espinhal. Este líquido é o líquido que costuma sofrer um processo de inflamação, causando uma doença conhecida como meningite, que pode ser viral ou pode ser bacteriana, tá bom? Isso faz com que esses três tecidos inchem, comprometendo o funcionamento de determinadas regiões do cérebro. Então o indivíduo apresenta alguns sintomas, como por exemplo, dificuldade no movimento do pescoço, tá? Então o indivíduo tem aquele famoso teste de encostar o queixo no peito. O indivíduo não consegue realizar esse movimento por conta do inchaço das meninges, tá ok? E aí, conforme o quadro vai piorando, o indivíduo vai perdendo os movimentos das pernas, sente dor nas pernas, vai perdendo gradativamente o movimento delas, até perder o movimento de outras regiões dos membros, que são os braços. E aí, se não tratado, o indivíduo pode, sim, ir a óbito. Bom, galera, agora nós vamos trabalhar sobre, ou falar sobre, o sistema nervoso periférico, SNP, tá bom? Vamos lembrar que o sistema nervoso periférico, o SNP, ele apresenta algumas peculiaridades, tá certo? Ou de algumas divisões também, assim como o sistema nervoso central. Então nós temos a divisão. Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar aqui dentro do sistema nervoso periférico os nervos, os gânglios nervosos, nós temos que saber a diferenciação entre os dois, e as terminações nervosas. As terminações nervosas são as partes que compõem o sistema nervoso periférico ligado diretamente com o sistema sensorial, tá bom? Olha aqui, ó, dor, tato, frio, pressão, calor, paladar. Então eles estão ligados diretamente ao sistema nervoso sensorial, tá certo? Vamos começar falando dos nervos. Então olha só, nervos são estruturas formadas pelos axônios de neurônios, envolvidos por um tecido conjuntivo, não só pela bainha de mielina, mas também por um tecido conjuntivo. Estes, por sua vez, transmitem mensagens do corpo para o sistema nervoso central, ok? E do sistema nervoso central de volta para o corpo. Então a gente precisa lembrar, pessoal, que o sistema nervoso central ele comanda todas as funções do corpo, tá bom? Mas ele comanda as funções do corpo quando ele recebe estímulos vindo dos nervos, dos gânglios e das terminações nervosas. Então o sistema nervoso periférico ele é tão importante quanto o sistema nervoso central, tá? Mas é óbvio, se eu tenho uma lesão no sistema nervoso periférico, eu não tenho comprometimento do funcionamento do corpo como um todo. Então, se eu perdi, por exemplo, um dedo, eu perdi os nervos, os gânglios nervosos e as terminações nervosas daquele dedo. O restante dos dedos, eles continuam a funcionar normalmente. Agora, se eu tenho uma lesão no sistema nervoso central, tanto na medula quanto no cérebro, o resultado disso é mais grave. Significa que eu tenho uma lesão que pode levar o indivíduo a óbito. Se a lesão for na medula, eu tenho comprometimento de regiões específicas do corpo. Então, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico ou morrer por conta da lesão na medula espinhal, tá certo? Então, no sistema nervoso periférico, não. Se eu tenho a lesão naquele determinado local, aquele local fica comprometido. E aí, o restante do corpo, ele continua mandando e enviando mensagens para o cérebro, para a medula, sem grandes problemas. Então, quando nós falamos de sistema nervoso periférico, SNP, nós temos que lembrar que existem tipos diferentes de nervos. Nós falamos destes nervos quando nós falamos do ato reflexo agora há pouco, ou do reflexo medular. Lembram? Então nós temos os que recebem os estímulos, os nervos ou neurônios que recebem os estímulos, chamados de neurônios sensitivos. Eles recebem os estímulos, tá aqui, ó.
recebem o estímulo, ok? Temos os nervos motores ou eferentes, também podem ser chamados de neurônios efetores, tá bom? Esse é um outro nome que eles podem receber. São os nervos que devolvem a ação, lembra? O nervo sensitivo recebe esse estímulo, manda a mensagem para o nervo motor rapidamente devolve a ação retirando a minha mão, tá? E nós temos então também nervos mistos, que são nervos que eles próprios funcionam tanto como nervos sensitivos e nervos motores. Então a mensagem vai por ele e volta por ele mesmo, tá bom? Não existe nem o tempo da sinapse especificamente. O próprio nervo que recebeu o estímulo, ele já devolve o movimento de maneira imediata. Então, sensitivos, aferentes. Motores, efetores ou eferentes. Mistos, certo? São os 3 tipos de neurônios ou os 3 tipos de nervos, melhor falando, tá certo? Então, também temos quanto à posição anatômica, olha só. Estes nervos, eles podem estar saindo do crânio. Se eles estiverem saindo do crânio, eles estão ligados ao encéfalo. Nós temos 12 pares. 12 pares de nervos cranianos. O outro grupo de nervos que nós temos são os nervos raquidianos ou espinhais. Também não precisa ser nenhum expert para saber que os nervos raquidianos ou espinhais saem diretamente da medula espinhal, certo? E como a medula espinhal tem uma extensão muito maior do que a do encéfalo, dela partem 31 pares. Por que pares? Porque sai um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Nos nervos cranianos a mesma coisa. Um para o lado direito, um para o lado esquerdo. Então é um par. Vamos lembrar que nós temos uma divisão corporal de lado direito e esquerdo, o encéfalo direito e esquerdo, né? Então, dos dois partem pares, sempre pares de nervos cranianos e raquidianos. Bom, pessoal, uma outra definição que nós temos que ter, que é bastante importante, é a definição de gânglios nervosos. Gânglios nervosos. Então nós temos os nervos, tá certo? E temos os gânglios nervosos. Os nervos são formados por axônios dos neurônios, axônios e dendritos dos neurônios. Os gânglios são formados por corpos celulares, que é essa porção do neurônio aqui, ó. Aqui nós temos um neurônio, essa é a porção. Essa região aqui são os dendritos, esta região aqui é o axônio, tá? Então, unindo, nós temos o corpo celular, onde nós encontramos o núcleo, as organelas celulares. Então, esse é o corpo celular, tá? No corpo celular, nós temos, então, quando eles se aglomeram numa determinada região, que neste nervo vai ser essa região aqui, ó. Quando nós temos a formação desse tipo de corpo aqui, ó, nós temos a formação de um gânglio nervoso, tá? Então, ao longo dos nervos, de qualquer tipo, dos nervos cranianos, dos nervos raquidianos, nós temos tanto a formação dos nervos quanto dos gânglios, tá ok? Beleza? Então, eles são encontrados fora do sistema nervoso central, tá? Então é importante isso. Os gânglios nervosos são corpos celulares encontrados fora do sistema nervoso central, tá bom, pessoal? Porque se fosse encontrado dentro do sistema nervoso central, ele estaria lá no encéfalo, formando o córtex e na medula espinhal, formando a medula, o meio da medula espinhal, tá bom? Bom, pessoal, outro tipo de sistema nervoso periférico que nós temos na divisão anatômica são as terminações nervosas, tá? As terminações nervosas são encontradas diretamente na pele. Olha aqui, ó. Ela é encontrada, ó, na pele. Então, ela é responsável por captar as sensações da pele. Se está quente, se está frio. Ele passa esse estímulo para o nervo sensitivo manda esse estímulo lá para a medula espinhal. Se tiver neurônio associativo, ocorre a associação do sensitivo para o motor, volta a mensagem, tira a mão. Captam estímulos do meio externo ou interno e levam para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central vai ser, então, a medula espinhal, por meio do nervo associativo. Esse nervo associativo, então, vai passar para o cérebro que sim,
Aconteceu alguma coisa, aconteceu um movimento. Houve um estímulo, a partir desse estímulo aconteceu um movimento. Tá ok? Então nós dividimos o sistema nervoso periférico em sistema nervoso voluntário, também conhecido como somático, significa corpo, e ele então é responsável por nossas ações conscientes, ou seja, aquelas que eu sei que eu estou realizando e eu as realizo quando eu quero. Por exemplo, andar, falar, pensar, movimentar um braço e etc. Ok? Então esses movimentos são conscientes, eu os quero realizar e eu os realizo de forma consciente. Vou levantar daqui, sair, pegar um copo d'água. Volto. Movimento consciente, sistema nervoso voluntário. O sistema nervoso autônomo, por sua vez, também conhecido como sistema nervoso visceral, olha só que importante. Ele é responsável pelo movimento das vísceras, ok? Então ele realiza o que nós chamamos de ações inconscientes. Por exemplo, digestão, batimentos cardíacos, olha só que legal. Eu também não consigo controlar a velocidade do meu batimento cardíaco. Ele vai acontecer. Se eu estiver numa situação de estresse, numa situação de perigo, ele vai bater mais rápido. Se eu estiver num movimento, numa situação de excitação, ele vai bater mais rápido. Se eu estiver em contrapartida num movimento tranquilo, estou em casa, assistindo a videoaula do professor Daniel, então, neste momento, o meu batimento cardíaco é mais devagar, é mais lento, ok? Movimento das vísceras, aí a gente pode ressaltar os movimentos peristálticos, movimentos que acontecem pelos órgãos do sistema digestório, que garantem a passagem do alimento, né, a partir do momento que ele é deglutido, até o momento em que ele chega no estômago, quando ele sai do estômago para o intestino, e toda a passagem ao longo do intestino delgado, do intestino grosso, até que esse bolo fecal, agora bolo fecal, chegue ao reto, então ganhe a saída para o meio externo, tá certo? Então, pessoal, esse tipo de movimentação, ela é involuntária, e ela acontece por meio de dois sistemas nervosos autônomos. O sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Autônomo SNA, simpático, SNA parasimpático. Então eu sempre digo que quando um estimula, o outro inibe. Quando um estimula, o outro inibe. Eles são antagônicos, tá certo? São sistemas de ações antagônicas. Um estimula, o outro inibe. O sistema nervoso periférico simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático. Então vamos lá. Sistema nervoso simpático, periférico simpático. SNPS, sistema nervoso periférico simpático, tá? Então, sistema nervoso periférico simpático. Então, ele prepara o organismo para o estresse, ou seja, ele prepara como instinto de fuga ou de luta. Já ouviram falar do nossa, minha adrenalina me mandou? Sim, a adrenalina ela está intimamente ligada ao sistema nervoso simpático. É um movimento de estímulo. Ela aumenta a capacidade naquele momento. Então o indivíduo ele fica possuído, né, teoricamente, de um sentimento que é, na verdade, comandado por um neurotransmissor. Esse neurotransmissor pode ser a adrenalina, por exemplo, que vai fazer com que o indivíduo fique preparado, posição de luta. Ou então, que mande uma descarga muito grande de sangue para as pernas e bora correr. Perna para que te quero, vamos fugir porque eu não aguento o negócio, certo? Ao passo que o sistema nervoso parasimpático, ele estimula atividades relaxantes. Então, depois de uma sessão de estresse, vem a sonolência, ok? Então, eu passo por um período de estresse muito grande. Fui assaltado. Não consegui dormir essa noite porque eu fui assaltado. Naquela noite, sim. Mas durante o dia você fica destruído muscularmente, você fica destruído. Por quê? Porque o sistema nervoso parasimpático, ele produz um neurônio de ação contrária à adrenalina,
que vai realizar, então, uma capacidade de relaxamento muscular. Então, os dois possuem ações antagônicas, tá, pessoal? Lembrem, aonde um estimula, o outro inibe, ok? E vice-versa sempre. Então, pessoal, a gente tem aqui uma visão assim bem legal, o parasimpático e o simpático. O parasimpático, ele contrai a musculatura da pupila, então ela diminui de tamanho. Enquanto que o simpático, ele dilata a musculatura da pupila. Então, quando eu estou no ambiente de escuridão, teoricamente estresse, a minha pupila dilata. Quando eu estou numa região clara, com luminosidade, ufa, aqui é seguro. Contração da pupila, ela diminui de tamanho, tá certo? Olha aqui, o parasimpático estimula a salivação. Se o parasimpático estimula, o que o simpático faz? Inibe, certo? Então, o parasimpático, por exemplo, na hora que eu sinto aquele cheiro gostoso de comida, que minha boca imediatamente saliva, ou que eu penso naquela comida deliciosa que eu gosto, imediatamente eu tenho a estimulação da saliva, ou eu tenho a minha salivação sendo estimulada. Depois que eu comi, que eu já estou adequadamente saciado, eu vou ter uma inibição da salivação. Já engoli o alimento, não preciso mais da saliva. Então, eu inibo a ação da saliva. Olha só, o parasimpático, ele reduz o batimento cardíaco. Situação de relaxamento. Ao passo que o simpático acelera o batimento cardíaco. Lembra a situação de estresse? Vou correr ou vou lutar? Acelera o batimento cardíaco. Passou a situação de estresse, relaxamento muscular. Pô, o coração pode bater mais devagar. Tá bom? Contração dos brônquios. Se aqui contraiu o brônquio, o que o simpático faz? Relaxa o brônquio. Olha só. Estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Olha como está ligado, ó. Senti fome, senti o cheiro, pensei naquela comida gostosa, estimula a salivação para estimular a atividade do estômago e do pâncreas. Porque são órgãos intimamente ligados com o processo digestivo. O que acontece com o simpático? Ele inibe a salivação, pronto, já salivou demais. Opa, já passou para o intestino, você não precisa mais trabalhar. Vocês não precisam mais estar produzindo suco digestivo, tá bom? Estimula, tudo que é ligado à digestão, o parasimpático estimula. Tudo que é ligado à digestão, o simpático, por sua vez, ele estimula a liberação da glicose pelo fígado. Contração da bexiga, eliminação de urina, relaxamento da bexiga. Relaxamento da bexiga, estou enchendo ela de urina. Ereção, o parasimpático promove a ereção, ao passo que o simpático promove a ejaculação, contração muscular, tá? Então, o que envolve contração muscular diretamente, na maioria das vezes eu tenho a ação do simpático, ok? O parasimpático, ao passo contrário, vai inibir. Ok, pessoal? Então, vamos continuar. Bom, para finalizar então a nossa videoaula, nós vamos falar das diferenças básicas entre o simpático e o parasimpático. Ok? Então, olha só. No simpático, a fibra pré-ganglionar, a fibra inicial, ela é curta, pequena. Ao passo que o parasimpático, a fibra é longa. A fibra pós-ganglionar no simpático é longa. Pré-ganglionar, simpático curta, parasimpático longa. Pós-ganglionar longa, parasimpático curta. Tá? Pré-ganglionar, CL. Pós-ganglionar, LC. Tá bom? A origem dos nervos, da onde eles são formados. O simpático tem grande parte dos seus nervos formados na região torácica, lombar da medula raquidiana, da medula espinhal. O parasimpático tem a maioria dos seus nervos formados na região cervical, que é a região principalmente do pescoço, tá?
e a sacromedular, que é a região mais próximo da bunda, da região inferior, tá? A torácica fica mais ou menos ao nível do tórax e a lombar mais ou menos na região abdominal, tá? O mediador químico, olha só, isso é importante saber, que é o neurotransmissor. Geralmente no simpático a adrenalina, que eu já citei para vocês, que eu já comentei sobre ela com vocês, e a acetilcolina, tá bom? Eles vão atuar especificamente. No pré-ganglionar, a acetilcolina, e no pós-ganglionar, a adrenalina. No parasimpático, sempre vai ser a acetilcolina, tá? Tanto no pré quanto no pós-ganglionar. Então, pessoal, no nervo autônomo simpático, nós temos periférico autônomo simpático, né? Nós temos a acetilcolina e a adrenalina. A adrenalina sempre ligada ao sistema nervoso simpático. E o parasimpático sempre a acetilcolina. Tá ok? Beleza, pessoal? Deixem um curtir, deixem comentários, deixem dicas de conteúdo. Esse é um conteúdo que vale para o pessoal do curso técnico em enfermagem, mas também vale para o pessoal que vai fazer o EM, tá ok? É um conteúdo bastante importante, que sempre cai nas provas da UEM. Daqui uns dias nós teremos o vestibular da UEM, né? Então o pessoal de terceiro ano, assistam essa videoaula, deixem aí o seu recadinho para mim, tá bom? Então, se inscrevam no canal, sempre recebendo novidades, a cada semana uma videoaula nova, tá bom? Não se esqueçam de deixar um curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, tá certo? Um grande abraço do professor Daniel, até a próxima videoaula, galera. Fui!